Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje recebo aqui no programa a streamer Keiko, do canal Keiko Returns, que é focada em jogos de RPG, mas que também traz aí outros estilos como Souls-like e até mesmo o Resident Evil. Keiko, tudo bem contigo? Oiê, Alfredo, tudo bem? Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. E vamos lá, né? Eu que agradeço aqui pela sua presença, né? Vamos bater um papo aqui, falar bastante aí sobre RPG, sobre jogos, que é um assunto aí que eu imagino que você faz parte do seu dia a dia, né? Tanto na sua parte mais de diversão, como também no seu trabalho, não é verdade? Sim, jogos estão comigo desde sempre, né? E agora, de uns anos pra cá, se tornou algo, lógico, né? Não deixa de ser um lazer, a minha diversão, né, preferida, mas agora também é uma profissão, né? Então eu tenho que levar um pouco mais a sério e tal, mas mesmo assim ainda é o meu hobby supremo. Que maravilha! Mas antes da gente continuar, deixa eu avisar a galera que nos escuta que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! E é o seguinte, Keiko, quem nos escuta aqui é um bando de nerd, né? Uhum. E essa galera quer indicação. Então, assim, o que você tem consumido aí nos últimos dias? Seja jogos, filmes, séries, livros, qualquer coisa que você possa estar indicando aí pro pessoal que nos escuta. Olha, de jogos, né? Eu não tô muito fora, assim, do hype. Eu joguei faz pouco tempo Resident Evil 4 Remake, né? Muito bom. Muito, muito bom, gostei demais. Então, pra quem ainda não jogou, o que eu acho difícil, né? Porque meio que tá todo mundo jogando, mas fica indicação do Resident Evil 4 Remake, tá um jogo extraordinário. Mas assim, também indo pro outro lado, assim, mais Souls-like, RPGs, né? Eu joguei faz pouco tempo outro lançamento que foi o Long da Team Ninja, né? Da Koei com a Team Ninja, que foi um jogo que eu já tava esperando bastante, mas que eu curti pra caramba as mecânicas de parry. Então, pra quem já curtiu um Sekiro, eu aposto que vai gostar bastante também. E acho que esses foram os meus dois últimos jogos, assim, mais de que eu me empenhei, assim. O Wolong eu ainda vou jogar ele. Ele tá no Game Pass, né? Vou jogar ele no meu Sim. Xbox. Só que antes dele eu tô rejogando, né? Os jogos que eu rejoguei no passado, mas que eu tô rejogando agora no Play 5, o Nioh. Que é basicamente, né, da mesma família aí, né? Sim. Gostaria de perguntar pra você porque o Nioh, ele meio que se passa ali no mesmo universo do Ninja Gaiden, né? E eu queria saber se o Long, se você percebeu se tem algum. Também está compartilhando o mesmo universo, ou se é uma outra história, um outro foco. Não que as duas histórias sejam iguais, mas, tipo, por exemplo, o Nioh tem ali personagens e faz referências a Ninja Gaiden, por exemplo. Sim, como eles são da mesma empresa, né, eles fazem essa conexão. Mas o Long não, ele segue a história dos Três Reinos, né, ele mistura essa questão de ficção realmente com a história real da China, né, e ele faz isso de uma maneira bem legal, mas não, ele é totalmente separado. Não sabemos se vai ter referências ainda as outras obras da Team Ninja, né? Porque a Team Ninja adora colocar o Ryu Hayabusa em todos os jogos dela, né? Sim. Então, apesar do Long sair um pouco fora da temática, né? Mais mitologia chinesa e tal, não, por enquanto não teve, mas não sei, né? Vai vir uma DLC aí, então pode ser que a Team Ninja nos surpreenda. Esses dias eu notei uma coisa em Nioh que eu nunca tinha. Tipo, eu nunca tinha conectado, né? Que eu tive uma experiência muito recente também com os Ninja Gaidens, né? Os 3D. E aí tava meio que fresco na minha memória. E aí quando eu joguei o Nioh, no primeiro Nioh tem uma missão que se passa numa casa de banho. Eu não sei se você vai se lembrar. Sim. Que a gente tem que resgatar um ferreiro. Lembro. Quando eu cheguei nesse ferreiro, eu notei o mesmo ferreiro, pelo menos tipo, a fisionomia, né, que tem lá no Ninja Gaiden, que a gente faz upgrades da arma com ele, compra itens. Ah, é? Não tinha reparado. É o mesmo personagem, sim, pelo menos de aparência?
Eu não sei se é exatamente o mesmo, porque ambos os jogos se passam em épocas diferentes, né? Mas talvez um antepassado daquele ferreiro, né? Uhum. Provavelmente é. E tipo, eu vi aquilo e falei, caramba, que da hora, que foda. Legal, né? É muito legal. Eu acho bacana quando a empresa ela meio que cria esse universo compartilhado entre elas, né? Eu queria que outras empresas fizessem a mesma coisa. Sim, eu também acho legal, porque às vezes você vai gostando do estilo de produção daquela empresa, né? E daí você vai rejogando e jogando os jogos dela, e vai pegando esses detalhezinhos, aquele quentinho no coração, né? Mostra que eles tiveram aquele cuidado, aquela preocupação com o fã, né? De certa forma. Sim. Você jogou os Ninja Gaidens? Eu joguei só o Ninja Gaiden 3, Hum. mas eu quero jogar o Sigma 1 e 2. Você jogou, digamos assim, o mais fraco da trilogia, pelo menos na minha visão. Tipo, eu acho que o 3 ele é o. Essa versão atual que tá na versão no pacote remasterizado, ela é a versão melhorada do 3. Porque Uhum. a primeira versão ficou bem a desejar. Né? Era um jogo que você jogava só tinha uma arma, uma espada, e você ia com essa arma até o final, você não fazia upgrades, não fazia nada. Depois eles melhoraram essa versão, né? E aí você pode prestar atenção que você jogou com várias armas, Sim. podia fazer upgrade e tudo mais. Isso aí foi coisa nova. Ficou um pouco melhor. Mas o 1 e o 2 eu acho eles superiores. A galera sempre comenta comigo. Eu meio que escolhi assim, porque eu falei pro pessoal, né, da live. Quero jogar um Ninja Gaiden. Eu coloquei em votação. Qual dos três vocês querem assistir primeiro? E a galera votou no 3, né? Eu não sabia nada, assim, muito da trilogia. Aí a galera votou no 3, vamos jogar o 3, né? Mas o pessoal sempre comenta, o 3 é o piorzinho, os outros dois são muito melhores, né? Então eu tô curiosa pra jogar esses outros dois. Sim, sim. O primeiro é o mais difícil de todos. Eu imagino. Ele tem um desafio bem elevado, assim. E agora e o 2 é o que eu mais gosto. Assim, tipo, eu acho que ele faz um equilíbrio legal, assim, em todos os três jogos. Mas, vamos aguardar aí você jogar esses três aí e dar o seu parecer, né? Você vai falar qual foi o que você achou melhor de todos os três. Sim. Mas eu perguntei isso porque é uma franquia que há muito tempo não recebe jogos novos, né? O último saiu, se eu não me engano, em 2014, foi um spin-off bem ruizinho chamado Aiba Ninja Gaiden, que nem vale a pena. Mas eu queria que a Team Ninja lançasse algum novo jogo da franquia nos dias de hoje. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto, como é que seria um novo Ninja Gaiden hoje em dia? Não sei se você tem alguma visão, assim, tipo, alguma Sim. ideia do que você queria. Será que Ninja Gaiden deveria ir para um lado mais Souls-like, tipo Nioh e Olong? Ou será que deveria ser uma coisa mais hack and slash mesmo, estilo Devil May Cry? Qual que você pensa a respeito disso? Olha, eu acho que como a Team Ninja já tá investindo no long com uma franquia nova, já tem o Nioh que já tá consolidado, eu acho que eles deveriam continuar com o Ninja Gaiden mais pra um lado hack and slash, sabe? Pra variar. E também tem o outro Rise of the Ronin que eles vão lançar, né? Daqui a um tempo, que vai ser também mais Souls-like. Então eu acho que o hack and slash ficaria mais interessante, até pra essa questão de você ser só o ninja e tal, do Ryu Hayabusa, eu acho que combina melhor. E eu acho que a Team Ninja acertaria bem se eles tivessem um pouco mais assim de inspiração no que foi o Devil May Cry 5, sabe? Com vários estilos de combate pra gente variar, nem que não for só um personagem mesmo, mas que dentro desse personagem eles conseguissem colocar vários combates, né? Pra gente não ficar só naquela só vai, kill, kill, kill e não varia em nada, né? Eu acho que eles acertariam se eles pegassem ali por esse lado. E trazer também um público que, assim, tipo, eu gosto de Souls-like, você também gosta, mas nem todo mundo gosta. É um estilo que ou você ama muito ou você odeia. Né? Sim. Eu tenho amigos que, particularmente, se o jogo tiver 10% de Souls-like, eles nem chegam perto. Uhum. Então, tipo, poderia atrair esse público que não quer jogar necessariamente um Souls-like, mas gosta dessa temática de ninjas e samurais, né? Exato, Mas fica aí a dica pra Ninja, né? Se caso ela tiver planos de lançar um Ninja Gaiden em um futuro próximo. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek.
E recentemente você também foi ao Final Fantasy Piano Concert, é isso? Sim, fui esse final de semana. Legal. Você pode contar um pouco como foi a experiência, se atendeu às suas expectativas, foi legal? Conta um pouco pra nós. Claro. O Final Fantasy não costuma ter tantos eventos aqui no Brasil, né? Infelizmente. Então, quando eu fiquei sabendo do Piano Concert, eu fiquei bem animada para ir e não sabia se ia dar certo. E assim, no final, ali nos 45, acabou que deu certo. Aí foi nesse último final de semana, né? De março, e foi bem legal. Foi lá no Teatro Bradesco, em São Paulo, né? Uhum. E o lugar era super bonito e assim, foi bem piano mesmo, foi só o piano. E aí tinha as luzes no palco que davam um dinamismo maior, então, e tinha o telão que passava algumas cenas principais de cada Final Fantasy que o pianista estava tocando, né? Aí ele passou por vários jogos da franquia, a maioria deles, teve alguns que não teve músicas, mas a maioria deles teve. As músicas mais famosas, né, mais aclamadas pelo público. E aí, conforme ele ia tocando, ia mostrando as cenas e as luzes também iam acompanhando as cores, né, principais de cada personagem, de cada Final Fantasy. E aí o pianista também, ele não só tocava ali paradão, ele interpretava a música que ele estava tocando, bem animado. E o público também ia vibrando. Quando é Final Fantasy VII, a galera ficava um pouco mais animada, Final Fantasy IX. Então foi uma experiência muito legal, né? Porque é uma coisa que a gente não tem aqui sempre. Então ter tido a oportunidade de poder assistir esse concerto foi muito legal, foi muito bacana. E música e Final Fantasy combina demais, né? Então a franquia é uma das franquias que são mais aclamadas pela trilha sonora. Então só as músicas ali da franquia já carregam um concerto inteiro sozinho, assim. Eu imagino. Você acredita que Final Fantasy nos últimos tempos tem conseguido furar uma bolha e atingir um público maior, além daquele público que sempre acompanhou e que é muito assíduo do RPG? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente ainda tá em passos muito lentos, mas eu acho que com por- pela franquia também tá caminhando para um lado mais de RPG de ação. Uhum. E com a partir ali do 15, o 7 Remake também, o 7 Remake abraçou uma galera bem fora da bolha da franquia Final Fantasy, sabe? É um jogo que visualmente chama muita atenção, foi muito bonito. Então acho que ele tá caminhando. Ainda gostaria que fosse de uma forma mais abrangente, mas eu sinto que tá sim melhorando, sabe? A partir do 15 eu acho que a franquia conseguiu abraçar mais uma galera de fora. E eu acho que o 16 vai ter um papel crucial nisso também. É um Final Fantasy que pela primeira vez, né, pelo que eu estive acompanhando, né, eu acompanhei pouco porque eu quero ter mais a surpresa jogando, né, mas pelo pouco que eu acompanhei, parece que é um dos primeiros Final Fantasy que não teve grandes problemas na produção dele, né? Sim. O 15 foi um Foi um processo de caos. criação, um caos, muito turbulento, né? A Luminous Engine é uma engine que dá muito trabalho, né? Que deu muito trabalho para a Square Enix, tanto que eles encerraram, né, a equipe e vão usar esse pessoal para outras produções. E então isso atrapalhou demais a produção do 15, adiamento e, né, virou outro jogo, antes era o Versus 13, depois virou 15. E o 16, realmente, né? A gente vê que ele tá sendo uma produção tranquila, eles estão cumprindo todas as datas até então. Tomara que não tenha. Não tivemos É. nenhum adiamento. Mas é que a equipe do Yoshi-P, né? Do Naoki Yoshida, tem se mostrado uma equipe muito eficiente, né? Eu ia dizer que o jogo já veio a Gold, né? Eles já anunciaram isso, que o jogo já tinha sido finalizado. Só Sim. que depois do Cyberpunk, também não boto mais a mão no fogo por causa disso, né? Porque É. na época do Cyberpunk também falaram que o jogo veio a Gold, um pouco tempo depois anunciaram um adiamento. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ficou meio perigoso, né? Mas eu boto fé que vai ser um jogo muito legal, sabe?
E porque a equipe, tanto, né, todo o trabalho que eles fizeram com o Final Fantasy XIV, né, o ressurgimento do Final Fantasy XIV faz com que o pessoal que está acompanhando, né, a galera que é fã da franquia, tenha uma certa confiança a mais na equipe, né? Eu tô bem curioso pra ver, né? Porque Final Fantasy é uma franquia que, assim, ela é muito antiga, né? É uma franquia que existe desde os Sim. consoles 8 bits. E desde então ela vem lançando aí sua sequência, seus jogos. E ela passou por muitas mudanças também, né? Para se adaptar a uma era moderna e tudo mais. Tem algum ponto da franquia que você considera assim como um ponto baixo, que não estava te agradando? Em algum momento você pensa, putz, eu acho que Final Fantasy não é mais para mim? Ou sempre para você estava tudo perfeito? Olha, tudo perfeito não. Mas eu sempre acompanhei e, né, teve alguma. Assim, teve uma época de Final Fantasy que eu gostei um pouco menos e também que casou com épocas da vida que a gente não consegue mais se dedicar a jogar tanto, né? Então foi uma união das duas coisas que foi a época do Final Fantasy XIII. Uhum, também. Eu gosto dos Final Fantasy XIII, sim. Eu sempre, né, comento com o pessoal que eu curto, sim. Só que a época ali do 13.2 eu não curto muito o game, sabe? Ali foi um momento que eu acho que o único Final Fantasy que eu realmente não gosto, sabe? Que eu não me divirto ao jogar. Então, ali naquela época, o estilo, as escolhas que eles fizeram, um pouco da confusão da história, né, que não me agradou. Eu joguei somente o primeiro Final Fantasy XIII, né? Eu, sei lá, eu fiquei com um gosto tão amargo que eu até hoje não tive vontade de jogar os outros, né? Nem o 13.2 e nem o Lightning's Returns. Então, em conversas, assim, que sempre eu comento com o pessoal e tal, a galera costuma gostar mais até do 13.2, sabe? Se surpreender. Mas pra mim não clicou. Tinha uma coisa meio de Pokémon ali no 13.2, né? Você tinha que parece que juntar Tem. criaturas, essas coisas. Eu não sei se casaria bem com a proposta que eu espero de um Final Fantasy. Ele tem. Ele mistura tudo. Ele tem puzzle, ele tem Pokémon, ele tem plataforma, ele tem tudo. Viagem no tempo. Resolveram atirar pra todo lado. Sim, exato. Eu lembro da época do 13, né, que também foi de certa forma, uma grande novidade, né, que foi a primeira vez que um Final Fantasy ia chegar pro Xbox também, Uhum. né, tanto que eu já até contei isso antes, quando eu comprei meu Xbox 360, eu era desbloqueado, mas um dos jogos que veio junto dele foi o Final Fantasy 13, na época que eu joguei, Hum. eu comecei, tipo, todo empolgado, aí quando eu fui ver, putz, mas eu só ando pra frente aqui, não tenho muito pra explorar, aconteceu com o Final Fantasy. Foi a época que eu realmente me desanimei com a franquia. Depois veio o 14, que é a MMO, que não é muito meu estilo, mas eu voltei a ter um certo interesse, acho que quando anunciaram o Final Fantasy VII Remake. Hum. Ele meio que também acendeu o meu interesse para Final Fantasy XV, que eu acompanhei na época também. Não foi aquele grande Final Fantasy, mas que gostei, a jornada foi interessante. O 14 eu fui jogar ele recentemente também, porque eu, né, não consegui jogar muito MMO nessa época e tal. O único MMO que eu me dediquei um pouco mais foi o World of Warcraft. Mas, e aí eu fui jogar o 14 há pouco tempo, né? E não terminei ainda, preciso terminar, inclusive. Mas, e o 15, eu também comprei, no caso foi o Xbox One, né? Eu comprei ele pelo Final Fantasy XV, que foi quando eu consegui voltar a dedicar mais tempo a jogar, né? E aí eu aproveitei a jornada ali do pessoal e tal. E o 7,5 que foi o grande marco para eu começar a criar conteúdo, né? Foi por conta dele que eu decidi que iria fazer lives e, né, tô até hoje. Antes de você começar a fazer live, você trabalhava com alguma outra coisa? Eu sou advogada, né, no meu trabalho fora das telas. Ah, bacana, bacana. É bom saber disso. Eu acho interessante. Às vezes tem a galera que não gosta muito de comentar a profissão delas fora da internet, mas sempre que as pessoas podem comentar, eu acho muito bacana. Pois é, e graças ao Final Fantasy VII, assim, foi bem do nada. Falei, eu tenho os meus amigos que a gente joga e tal, mas
de franquias um pouco mais que são mais conhecidas assim fora de bolha, né? Final Fantasy a galera às vezes conhece, mas não é tão entusiasta. Sim. E eu falei, o Final Fantasy VII Remake vai ser um marco muito importante. Foi meu primeiro Final Fantasy, o 7, né? Então, eu queria gravar e compartilhar um pouco da minha experiência. Falei, eu vou abrir lives, né? Eu sempre acompanhei muito lives e tal, e vídeos de jogos. Então, eu falei, eu vou começar essa experiência. O Final Fantasy VII Remake ele foi lançado em 2020, bem na época da pandemia. Teve Sim. alguma coisa a ver também? Tipo, você, vou aproveitar que é a pandemia para fazer alguma coisa ou foi só coincidência mesmo? Foi mais coincidência, no meu caso, assim. Claro que eu tava mais tempo em casa também, né? O que ajudou, de certa forma, eu consegui manter uma frequência maior depois que eu vi que ia dar certo. Mas de primeira, assim, de iniciativa, foi mais uma coincidência mesmo. Entendi. E o Final Fantasy VII Remake ele tem aí uma segunda parte que eu acredito que deve sair em breve. Não acho que vai sair esse ano, porque esse ano o foco da Square Enix é o Final Fantasy XVI, né? Mas tem o Rebirth que tá aí para sair. Eu queria saber um pouco da sua opinião, porque tem gerado uma certa discussão entre a galera, né? Porque há possíveis mudanças que podem ocorrer, às vezes mudanças drásticas em relação ao enredo original, né? Por exemplo, a Aerith viver. E eu queria saber de você, né? O que você gostaria de ver nesse Final Fantasy? Você é a favor de uma mudança tão brusca assim? Ou você prefere que o negócio fique mais fiel ao original? Olha, eu prefiro que a história siga mais fiel. Eu também não sou tão apegada, tipo, não pode mudar nada, tem que ser tudo nos mínimos detalhes. Mas eu prefiro que seja mais fiel, sim, que nem a morte da Aerith. Eu prefiro que ela se mantenha, porque eu acho que é uma virada ali que é muito importante para todo o drama da história, para tudo que vem depois, sabe? Até para as continuações. Então, eu acho que é importante que aconteça. Mas, que nem o Resident Evil 4 Remake fez, ele manteve a essência, a história original, só que ele fez algumas pequenas mudanças, alguma coisa acontece um pouco mais pra frente, um pouco antes, de um jeito um pouquinho modificado, mas tá ali, sabe? Então, eu prefiro que se mantenha mais dessa forma. Dando mais profundidade a certos eventos, a certos personagens que às vezes, né, no original não tinha tanto, né? Que nem a primeira parte fez isso muito bem, né? Lá com o Biggs, o Edgar, Sim. mas realmente é uma discussão que tem sido gerada aí, e eu acho que a parte 2 ela vai acabar justamente na morte da Aerith. E aí Seria uma virada boa, né? Porque já dá aquela expectativa para a próxima parte, né? Exatamente. E tanto que eles podem trabalhar a personagem, tipo, você pode upar aquela personagem, grindar aquela personagem à vontade, que você vai usar ela o jogo inteiro. E aí, a partir do próximo jogo, você não tem mais ela pra usar, você não vai mais descartar ela, né? Sempre fica aquela coisa, quando eu jogava o original, né? Não vou me interessar tanto em upar aqui a Aerith, porque ela já vai morrer depois, e aí eu não vou poder mais usar ela. Mas ficaria perfeito realmente para encerrar ali. Você tem um boss, né, para fechar tudo bonitinho e já cria expectativa pro próximo e dar aquele amargo também, né? Vai vir o Final Fantasy XVI e uma última pergunta que eu quero fazer é a respeito do 16, né? Tipo, você como fã de Final Fantasy que acompanha a franquia, o que você acredita que a Square não pode errar nesse game de maneira nenhuma? No Final Fantasy XVI, Isso. eu acho que ela não pode. A história é uma coisa que sempre foi muito crucial na franquia, né? Eu acho que ela tem que conseguir fazer com que o jogo feche bonitinho, sabe? Não ficar deixando muito ponta solta. E eu acho que é o que o Naoki Yoshida realmente quer, sabe? Pelas entrevistas e tal. O 15 ele pecou muito porque às vezes ele quis ser muito grandioso, ele quis expandir demais, o universo expandido e tal. E ele no enredo principal de início, meio e fim, o que o vilão quer, o que é o objetivo do protagonista, por que o pessoal do grupo tá em volta, quais são os interesses deles em estarem ali junto do protagonista, sabe? Ficou tudo meio vazio, né? Muito contado por cima. Então, eu acho que o 16 tem que corrigir esse erro,
de conseguir abordar tudo que ele tem que abordar ali fechadinho no tempo de gameplay, sabe? Sim. A jornada do protagonista, o vilão, explicar o porquê que o vilão tá fazendo o que ele estiver fazendo. Eu acho que esse fechamento, o que o 16 tem que passar por cima e mostrar que Final Fantasy sabe sim fazer uma história mais redondinha, sabe? Você falou um ponto bem interessante aí, tipo, uma coisa que eu não gosto quando nenhum jogo faz, ou outro tipo de mídia faz, é que, vamos lançar aqui uma história, só que para você entender essa história, vamos supor que seja um jogo, você tem que ler uma HQ que a gente lançou aqui. Ou então você tem que assistir esse filme aqui. Aí eu penso, pô, mas se é um jogo, eu acho que o principal tem que ser contado no jogo. Tudo bem, você tem que Sim. implementar uma coisa ou outra, mas aquilo ser importante, ser de extrema importância para você entender aquilo, eu acho meio zoado. Eu também. Eu gosto de universo expandido, mas desde que, caso você opte por só jogar, aquilo consiga suprir as suas necessidades e expectativas, sabe? Você vai atrás do mais porque você gostou tanto que você quer consumir mais aquele produto, mas quando é obrigatório eu também não acho legal. Tem aquela franquia da Microsoft, né, o Halo. Eu nem me atrevo a chegar perto da história, porque o que eu escuto falar é que se você jogar todos os jogos da franquia e prestando atenção na história dos jogos, você vai ter, sei lá, entendido 25% da história. Nossa, eu não tenho familiaridade com Halo também. Não sabia, não. Eu só escuto o pessoal comentando, né? Tipo, aí vão dizer que, tipo, muita coisa tá em livros, em HQs, até uma série aí, um negócio. Tipo, pra você poder entender a história 100%, de tão complexo que o negócio é. Entendi. Particularmente, eu acho isso meio zoado, mas tem quem goste. Eu também prefiro fechadinho. E assim, tipo, depois que ela lançar também as 3 partes do Final Fantasy VII Remake, que a princípio, né, tá sendo prometido aí, que vai ser um total de 3 partes. Supondo que eles queiram seguir ainda nesse caminho do remake, que é uma coisa que está muito comum hoje na indústria dos games. Qual que seria o próximo Final Fantasy que mereceria um remake, na sua visão? Olha, assim, escolha de coração, né? Uhum. Seria o Final Fantasy VI. Concordo. É, Eu penso o seguinte, Final Fantasy VII, eu acho que foi a porta de entrada para muita gente. Acho que foi até, que nem você comentou, foi o seu primeiro, né? sim. Então, tipo, é o meu favorito também, é o que eu acho que tem assim, a história mais marcante de todos, mas o Final Fantasy VI, ele não fica muito atrás, não. Exatamente. Eu não tenho tanto esse fator nostalgia com os... Eu tenho um pouco, mas não tanto quanto o 7, porque eu já joguei ele um pouco mais velha. Uhum. Mas para um remake, o 6, ele conta uma história de uma forma profunda, sendo um jogo de Super Nintendo, sabe? Então ele revolucionou muito a indústria dos RPGs, da Square. E então acho que tendo um remake ali com tecnologia e espaço e formas de aprofundar essa história, eu vejo muito potencial, sabe? Muitos personagens ali são. Todos os personagens do grupo são bons. Então aí você imagina você fazendo o cenário ali de cada um de uma maneira mais aprofundada, falando mais sobre o passado dele, os dilemas, sabe? E então eu acho que um remake dele seria muito incrível. Imagina, tipo, fazer com o nível de detalhes que eles estão fazendo no set. Quantas partes desse negócio teria que ser dividido? Então, seria interessante até se a Square fizesse uma parte só, né? Mas sei Sim. lá, fizesse um jogo maior, mas uma parte só ali condensada. Tanto que, tipo, é uma coisa que não foi um problema pra mim. Eu não me incomodei com isso durante a minha jogatina, mas eu vi muita gente reclamando, até me surpreendi, né? Teve gente que meio que dropou Final Fantasy VII Remake, a primeira parte, em determinado ponto, porque não aguentava mais o ritmo da história. Ah, sério? Na minha bolha eu não vi muito disso, mas eu não sabia não. Acho muito maçante assim, né? Eu acho que mais pela parte das side quests. E assim, se eu for parar pra pensar,
Tem muita side quest ali, realmente, é meio bobinha, né? Mas, assim, não me incomodou. Mas eu vi que incomodou uma galera. Hum. Que pra mim o jogo, eu achei ele tão fluido, assim, tão gostosinho de jogar, que eu também realmente não senti, não. Eu só me preocupo porque, assim, a primeira parte, ela é toda dentro de um ambiente mais fechado, né? Então, tipo, fica aquela coisa um pouco mais direta. Só que agora na segunda parte é o momento que o grupo realmente sai para o mundo, digamos, aberto, né? Aí eu quero ver como que a Square vai trabalhar esse mundo aberto. Sim, a gente ainda não tem detalhes, né, sobre como que eles vão lidar com isso, porque que nem o 16 tinha muito dessa questão, vai ser mundo aberto ou não, né? Daí logo no começo o Naoki Yoshida já esclareceu que não seria um mundo aberto, né? Eu prefiro, para falar a verdade. Eu também, eu acho que dá menos margem para erro, né? E mais para eles conseguirem polir melhor o jogo, né? Tipo, não fica aquela coisa muitas vezes repetitiva, né? Porque todo jogo mundo aberto, de certa forma, até os mais bem produzidos, em algum momento vai cair naquela tarefa que você vai ter que fazer várias vezes e que em algum momento você vai falar, putz, isso aqui de novo, sabe? Sim, eu também prefiro. Eu prefiro que. Eu acho que o 7 Rebirth vai seguir nesse mesmo esquema do 16. E o Kingdom Hearts, você curte também? Eu gosto. É, Gosto você, bastante. temos aí o 4, né? Será que o 4 sai antes de 2030? Então, né? Eu acho que ele vai demorar também, porque não pode perder o costume em Kingdom Hearts, né? De demorar. Mas eu acho que ele vai ser um pouco menos, assim, de questão de espera do que foi o 3, né? Por ser uma engine um pouco, né, mais parecida ali. Então eu acho que o 4 ele sai antes. O 3 foi pra mim, tipo, um jogo muito divertido de jogar e, tipo, foi uma espera. Eu esperei por muitos anos pra jogar ele, né? Eu gosto muito dessa franquia. Só que eu vi que também uma galera ficou um pouco desapontada com o 3, né? É, Algumas pessoas acharam ele um pouco corrido. Eu não concordo muito com isso, porque ele tinha realmente o objetivo de ser um pouco conclusivo, né? Então, realmente, quando algo é mais conclusivo, é um pouco mais corrido mesmo. Só que eu vejo que uma galera ficou um pouco insatisfeita com ele. Você gostou do 3? Superou suas expectativas? Ou você também se decepcionou com ele? olha, eu gostei bastante do 3. A única coisa que não chega a ser uma decepção e tal, mas que talvez eu gostaria que tivesse tido mais é a questão de personagem de Final Fantasy. Uhum. Mas era uma coisa que eu já não esperava tanto também, que a gente sabe que Kingdom Hearts está cada vez mais se desvinculando, né? De Final Sim. Fantasy, ele já tem sua própria história e tal, ele não precisa mais de Final Fantasy, né? Mas no geral eu gostei dos mundos que foram escolhidos, eu gostei da mecânica. A única coisa que eu também não curti muito de questão de gameplay foi as atrações da Disney, porque de início é muito bonito, muito legal, mas depois, né, tipo, de novo isso aqui e tal. Mas de resto eu curti bastante. Eu, na época, só fiquei um pouco decepcionado porque eu pensei que eles iam incluir alguma coisa da Marvel e Star Wars. Sim. Rumores que possível que Star Wars vai ter agora no 4, né? Eu fico pensando como é que também eles vão fazer isso, mas... Mas é bem-vindo. Não, tipo, Kingdom Hearts sempre foi essa festa, né? Sim. Disney e Square Enix. Só que agora, né, realmente, eles estão indo mais para um lado mais próprio. Até porque o Kingdom Hearts 1, até onde eu escutei falar, né, ele foi pensado para ser só aquele jogo, né? Mas devido ao grande sucesso, não, agora vamos fazer uma continuação. E aí a franquia virou essa bagunça que é hoje em dia. Sim, escalou muito, né? Eu conheço pessoas na internet, eu já conversei com youtubers aqui que trabalham com história de jogos de RPG, eles falam que nem tem coragem de botar a mão em Kingdom Hearts. A história de Kingdom Hearts é confusa, é muito confusa. Envolve cópias e muita reviravoltas e é complicado. E fora que, tipo, não existe spin-off dentro de Kingdom Hearts, né? Sim.
tudo canônico, até o joguinho de celular. É tudo canônico, até de celular. Isso é complicado. E às vezes é assim, a parte canônica é um tantinho muito pequeno, sabe? Igual aquele que foi o de ritmo, né? O Melodies of Memories. Então ele, né? Só um tantinho assim, já é canônico, mas se você perder, você já. Em algum momento mais pra frente, você vai ficar, ué, mas que momento que isso aconteceu, né? Eu confesso que eu, na época do PlayStation 2, joguei o Kingdom Hearts 1, e do 1 eu fui pro 2. Né? E eu nem sabia, eu nem sabia da existência do Paint of Memories. Tipo, e pra mim, tava acontecendo uns negócios lá, eu não tava entendendo nada, e eu pensei que tipo, a história ia revelar aquilo como um plot, como uma surpresa, mas não, Depois, muitos anos depois, eu fui descobrir que tem um outro Kingdom Hearts que saiu antes do 2, que fica entre o 1 e o 2. E pra falar a verdade, eu particularmente acho aquele Kings of Memories uma porcaria. Eu nunca cheguei a jogar ele. Eu quero jogar um dia, mas não cheguei a jogar. Boa Também sorte. ainda não tive coragem. É um gameplay muito complicado dele, né? Que ele envolve umas piscinhas, uns negócios lá. Sim. Eu já tentei várias vezes, mas sempre acabo dropando no meio do caminho. Eu acho realmente bem zoado. Me diga uma coisa, você gosta também de outras franquias de RPG, tipo Dragon Quest? Sim, Dragon Quest é uma das minhas franquias preferidas também. Eu tava comentando com o Miura, quando ele veio aqui, né? Ele gosta bastante de Dragon Quest. Eu nunca joguei Dragon Quest até hoje. Oh, precisa jogar, hein? É uma franquia muito boa. Então, eu não sei porquê, eu acho que eu nunca tive acesso à franquia, né, na época. Naquele tempo, antigamente, né, a gente não tinha acesso a todos os jogos que existiam, né? E aí hoje eu realmente fico, será que tá em tempo de eu jogar? E fico meio assim, porque eu não sei se eu vou ficar fazendo muita comparação com Final Fantasy e isso possa atrapalhar a experiência, sabe? Olha, eu acho que não. Realmente, Dragon Quest ele não é muito conhecido pra cá, né? Porque ele acabou não caindo muito na graça do público, né? E eu entendo totalmente os porquês, sabe? Mas assim, eu acho que vale a pena para o pessoal, até quem tá escutando, né, Dragon Quest, não sei se devo começar, mas o 11, que foi o último numerado, né? Eu acho que ele é uma excelente porta de entrada para quem quer começar na franquia. Assim como Final Fantasy, Dragon Quest também não segue uma continuação do outro, né? Apesar de que ele tem duas trilogias, né? Que tem universos compartilhados, mas não necessariamente você precisa jogar os três. Só que algumas informações meio que vão se cruzando, mas você pode jogar separado tranquilamente também. Mas o 11 ele é muito bom, sabe? Ele conseguiu unir tudo que a franquia fez até então, em questão de gameplay, em questão de história, e fazer isso de uma forma melhor. Então, acho que ele é uma boa porta de entrada. Vai sair um agora, só que não é bem, eu acho, canônico dentro dos jogos, mas é uma versão adaptada do anime, né? Ah, sim. Então, o anime eu assisti inteiro agora, né? Essa nova versão, porque me remetia ao desenho que eu assistia quando eu era criança, que era o Fly, né? Que nunca teve continuação e também, tipo, passava no SBT na época, num horários completamente malucos. Um sábado passava no horário, no outro sábado passava no outro horário. Aqui no Brasil teve dessas. Era doideira. Tanto Dragon Quest como Dragon Ball clássico, né? Uhum. É porque você morou no Japão um tempo, não foi? Sim, eu morei em parte da minha infância lá. Eu não sei se você pegou essa época aqui no Brasil, né? Que foi quando esses animes chegaram aqui, né? Não, pior que eu não assisti essa época. Era uma loucura, porque, por exemplo, você. Vamos exibir aqui Fly e Dragon Ball. Beleza, aí passava no sábado, só que, tipo, às vezes tinha sábado que passava, às vezes tinha sábado que não passava. E era sempre nos horários muito diferentes, a gente nunca sabia o horário exato daquilo. Nossa. E para piorar, o Dragon Ball, o primeiro desenho do Fly, a gente sabe que foi cancelado, né? Não existe em todos os episódios. Mas o Dragon Ball, o SBT só compraram, tipo, sei lá, uma parte do episódio, e até aquela parte que o Goku lutava contra o tal Pai Pai, Nossa. e depois voltava a repetir. E ficava repetindo pra sempre.
E aí, tipo, o que que aconteceu? Depois disso, a Band, outro canal, né, foi lá e começou a exibir o Dragon Ball Z. E aí, meio que no Dragon Ball Z, a gente não entendia muito de alguns personagens que estavam aparecendo. Quem era Piccolo? Quem era Tenshinhan? Quem era esse personagem? E ninguém sabia, mas o Dragon Ball Z foi realmente, tipo, que alavancou o sucesso do Dragon Ball aqui no Brasil. Sim. E aí tinha os flashbacks, aí meio que a gente descobriu o Dragon Ball inteiro por spoilers de Dragon Ball Z. E aí quando terminaram a saga de Majin Buu, que já foi na Globo, a Globo anunciou, não, agora a gente também vai exibir o Dragon Ball clássico. Aí os episódios, todos os episódios completos, redublados e tudo mais. Olha, e aí todo mundo já sabia, né? Todo mundo sabia o que ia acontecer, mas assistimos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O clássico é muito bom, né? É muito divertido, é por outra pegada também. Sim. Eu considero o anime, por mais que seja uma continuação do outro, tipo, é outra pegada, é outra. É totalmente diferente, sim. Por sinal, né, Dragon Ball rendeu muito. É talvez uma das franquias que mais tenha jogos de videogames, né? Você Sim. gosta, você curte os jogos também? Olha, eu não joguei muito dos jogos. E todos que eu joguei meio picado, sabe? Quando você joga um pouquinho e tal, aí vai pro próximo. Eu nunca joguei um game realmente, assim, de Dragon Ball, do início ao fim, me dedicando. Você que gosta de RPG, talvez o Kakarot seja uma boa pra ti. Eu tô com ele na minha lista pra poder jogar ele inteirinho. É legal, vale a pena. Pra mim é um dos melhores jogos de Dragon Ball atualmente. Então, Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Uma coisa que eu até queria saber sua opinião também, né? É que há pouco tempo tivemos aí o anúncio oficial do cancelamento da E3, né? Algo que meio que a gente já estava caminhando para isso, né? Mas mesmo assim, quando veio o anúncio, né? Deu aquela dorzinha no coração, né? sim. E eu gostaria de saber o que você acha se um evento como este fará falta, ou se os anúncios, como tem rolado ultimamente de maneira online, em eventos isolados, são capazes de cumprir com as nossas expectativas. Olha, eu acho que falta vai, porque sempre, vai ter E3, né? Vai ter um evento, assim, sempre todo mundo fica naquela expectativa do que vai ser anunciado, meio que aquela sensação de festa, né? De evento. E eu acho que também para quem tinha oportunidade de ir presencialmente, acredito que vai fazer mais falta ainda, né? De ir lá e prestigiar os stands e tal, até conhecer a galera por trás de produção e tal. Eu acho que era uma oportunidade boa, né? Mas, assim, meio que a indústria vai se adaptando, né? Eles estão vendo que, solta um anúncio esporádico ou faz o seu próprio evento, igual a Nintendo faz muito, né? E dá certo. E a Square fez no aniversário do Final Fantasy VII também, para anunciar o próprio Rebirth e tal, o Crisis Core, e o hype continua mesmo assim, né? Então acho que é uma questão de adaptação, que fazer falta faz, porque eventos são legais, né? São festas e tal. Mas eu acho que para a indústria a gente vai se adaptando e o hype vai acontecer de qualquer forma, sabe? Acho que não acaba não impactando lançamentos de certa forma. Deixa um pouco aquelas saudades de lembrar alguns momentos bacanas, né? Por exemplo, acho que para você foi um momento muito marcante, né? E para mim também foi, quando anunciaram em 2015 o Final Fantasy VII Remake, que a gente tanto falou aqui. Sim. É aquela todo mundo assistindo junto, né? Comemorando. É diferente. Né? Um jogo que por muito tempo foi considerado um anúncio meio que da mentira, né? Sim. Quando veio, ninguém acreditou. E foi uma E3 histórica, né? Porque não, junto dessa E3 anunciaram também o The Last Guardian, que era outro. Era também. outro enrolado. O Shenmue 3 também, né? Sim. Não tenho muito envolvimento com essa franquia, mas eu sei que tem uma galera que gosta. No fim, parece que só o Final Fantasy VII Remake mesmo que saiu e cumpriu 100% das expectativas. O The Last Guardian eu não joguei ainda, mas ele parece um jogo legal, assim. É que eu tenho um pouco de medo de jogar ele, porque ele parece muito triste. Sim, eu já joguei dessa produtora, né? Que é os anteriores, tem aquele Ico, Uhum. e depois o que todo mundo fala que é o Shadow of Colossus, né? E são jogos que acontecem umas coisas bem pesadas neles ali. É.
Mas, cara, vai fazer muita falta esse tipo essa sensação, né? Tipo, agora os anúncios realmente rolando, né? Tipo, É, as empresas perceberam que elas não precisam mais gastar com espaço na E3 exato. para não sair. Fora que também, né, virou palco para muita coisa que tipo, não estava nem pronta ainda, sabe? Tipo, cara, olha o próprio Final Fantasy VII Remake, foi em 2015, o negócio saiu em 2020. Demorou. É, eu acho que tira um pouco daquela obrigação, temos que mostrar alguma coisa, né? Como o evento vai ser nosso mesmo, a gente mostra quando for melhor, né? E esse ano de 2023, né? Eu acho que está sendo um ano que realmente a geração está de fato começando e já tivemos muitas coisas boas esse ano. Então eu queria primeiro perguntar o que já saiu. Você até queria comentar um pouco sobre isso, mas mais especificamente, o que já saiu assim esse ano e tipo, pô, já valeu a pena o ano de 2023 para você? Olha, esse ano, ele, assim, né? Um dos melhores anos aí em tempos, né? Porque só pra mim, assim, só de ter Final Fantasy XVI e Zelda no mesmo ano já é demais, assim, né? Verdade. Mas, assim, o que teve. Olha, um RPG que eu curti pra caramba. Ainda tô jogando, mas, assim, já teve o primeiro e tal, que foi muito legal. Foi muito bem recebido e que agora teve o segundo, que foi o Octopath Traveler, né? Da Square Enix também. Já E ouvi falar. ele é um RPGzinho muito gostoso de jogar. Eles, como o nome diz, são 8 viajantes, né? Então são 8 caminhos para você seguir. Então, e cada protagonista eles são bem diferentes entre si, são histórias totalmente diferentes, com mecânicas melhores do que o primeiro, um sistema de RPG assim que ele não é tão complicado, mas ele também não é tão simples, então você consegue criar estratégias, você tem que pensar mais um pouquinho dependendo do inimigo. Então foi uma grata surpresa para esse ano, né? Foi um que eu gostei bastante. Você que curte Resident Evil, você não teve interesse no remake do Dead Space que saiu? Então, eu queria jogar ele. Eu não joguei, assim, eu joguei um pouco do Dead Space original, mas eu não joguei ele completo, né? E aí eu queria jogar o remake pra ir até o fim. E só que, como essa correria de muita coisa, como eu faço Uhum. conteúdo de RPGs, que são jogos longos, eu não consegui pegar o lançamento e jogar ele. Atualmente você tá jogando o Final Fantasy Tactics, né? Sim, o Tactics Advance. Eu queria que o Tactics original fosse relançado oficialmente nas plataformas atuais. Eu também. Gostaria muito. E expectativas pra esse ano, né? Teve um rumor aí há uns tempos atrás de um vazamento aí da Nvidia que já acertou muita coisa, né? E que Sim. incluía lá o Final Fantasy Tactics. Eu gostaria muito, porque o negócio já foi lançado para celular e os caras não lançaram ainda para outras plataformas. Vai Pois entender. é. O Final Fantasy Tactics, ele é muito amado, né? Ele é muito amado pela galera. Às vezes a pessoa nem gosta de Final Fantasy, mas gosta do Final Fantasy Tactics. Então acho que ele merece sim um relançamento. Merece demais. Foi um jogo que, tipo, pegou. Eu, na época que joguei ele, né? Eu lembro que eu falei, isso aqui não é Final Fantasy, mas depois eu me peguei jogando aquilo. É. Aquilo me distraiu por muito dia. Eu acabo que eu nunca zerei ele. Né? Seria uma Uhum. oportunidade de eu poder zerar aquele game que eu joguei por tanto tempo. Eu acho que eu cheguei numa determinada parte, não consegui passar e acabei cansando. É, ele pode ser bem punitivo. E tem umas versões diferentes pra ele, né? Se eu não me engano, tinha uma versão que quanto mais você upava, os inimigos ficavam mais fortes também. É, ele tem esse sistema de conforme você vai passando os dias, né? Ele vai escalando também, né? Então o jogo ele vai crescendo junto com você. Sim, mas eu espero realmente que a Square Enix lance ele. Vai ter agora, já confirmado, né, o Pixel Remaster para consoles, né? Sim, sim. E tava na hora já também, né? Você jogou eles quando saíram para PC? Joguei todos. Tá legal, vale a pena a experiência deles, tipo, a mudança tá bacana, porque esse Final Fantasy clássico já teve, assim, tipo, vários relançamentos, eles já refizeram eles várias vezes, eu acho que o próprio 1 teve uma versão pro GBA, uma versão pro Sim. PlayStation. Essa versão tá valendo a pena, tá bacana? Olha, depende. Depende de qual Final Fantasy. Por exemplo, o 3. Como o 3, a única versão 2D que a gente tinha dele era a versão de NES, que era a versão original, né? Depois só as versões 3D.
ele é um que eu acho que vale super a pena. Porque eles atualizaram essa versão, então e algumas mecânicas do 3D eles não levaram, eles deixaram um pouco mais fiel às mecânicas originais, claro que balanceando e tal, né, para ficar um pouco mais dinâmico o jogo. E trilha sonora reorquestrada, supervisão nada pelo Nobuo Uematsu. Então, alguns valem mais a pena. O 3, o 2 eu já não acho que vale tanto a pena, por exemplo, porque o 2, na versão de GBA, você tinha um extra que contava mais a história de alguns personagens do 2. E sendo essas versões todas baseadas nas originais, então o 2 não tem essa parte extra de história. Daí eu acho que outras versões valem mais a pena, sabe? Então acho que vai muito de cada um. Eu acho que os que valem mais a pena do Pixel Remaster, assim, claro que todas falando assim, as versões no geral são legais, estão bem feitinhas, bem adaptadas, todas, eu acho que uma parte muito importante aqui pra gente é que todas têm legenda em PTBR, Sim. né? Então, a legenda funciona muito bem. Mas, assim, se você tiver que escolher um ou outro, eu acho que o 3 e o 6 são as melhores versões, assim, para você optar pela Pixel Remaster. Legal. E, inclusive, né, o 3 é um que eu preciso tirar da minha lista, porque até hoje eu não joguei ele. O 3, ele é Clássico. meio esquecido no churrasco, né? Tipo assim, eu sempre. Quando eu peguei os Final Fantasy pra jogar, né? Todos assim tinham uma versão melhorada deles, menos o 3. O 3 Sim. ainda era aquela versão 8 bits. E aí depois eu peguei uma versão 3D que tinha na Steam, né, que eu acho que saiu primeiro para Nintendo DS. Eu falei, beleza, vou jogar o 3 agora, vou jogar essa versão 3D. Só que parece que o port da Steam dessa versão não foi muito bem feito. É. Aí eu, logo no comecinho, eu joguei, sei lá, uma hora do jogo. Uma hora pra Final Fantasy não é nada, né? E uma parte específica que o jogo crashava nela sempre. Meu Deus. Eu não lembro se era tipo pegando um baú ou alguma coisa assim. Aí eu falei, mano, Não dá, né? se eu chegar lá na frente, tipo metade do jogo, ou mais ainda à frente, e eu chegar numa parte e o jogo começar a crashar e eu não puder continuar, eu vou ficar muito puto. Então é melhor eu parar agora, enquanto tá ainda no comecinho, e depois eu vejo o que eu faço, sei lá, se sai uma outra versão, ou se eu emulo a versão DS, mas até hoje, por conta disso, eu não joguei o 3. Pois essas versões de PC vieram meio complicadas, né? Até a própria versão 3D do 4 também tinha alguns momentos que crashava. Até a galera fã, né? Fez alguns patches de melhorar FPS também. Mas essas versões 3D eram complicadas. E teve uma versão do 6, né? Que, se eu não me engano, eles portaram do celular também. E, sei lá, Sim. tinha um gráfico meio bizarro ela, né? Teve essa versão do 5 e do 6. Tanto que eles já tiraram elas da Steam, né? Agora nem existem mais. Eu não sei para quem já tinha comprado, né? E manteve, mas para quem quiser comprar, elas não estão disponíveis. Mas eram ports de celular e tal. Elas eram versões boas, assim, funcionavam bem. Tinham legendas também, PTBR. E só que não era o que a galera esperava de ports do 5 e principalmente do 6, né? Sim, ficou, tipo... Basicamente eles pegaram a versão do celular, né? Então, tipo, normalmente sempre que eles fazem esse tipo de port dá ruim, né? Mas vamos aguardar. Particularmente dessa versão Pixel Remaster que eu pretendo pegar, o único que eu não tenho muito interesse em jogar é o 2, de novo. Eu não gosto muito daquele sistema de progressão do 2. Me desculpe quem gosta, mas aquele ali pra mim ficou muito zoado. O 2, ele é complicadíssimo. E tipo, porque o primeiro Final Fantasy, ele pode ser simplão. Mas eu acho ele funcional até os dias de hoje, sabe? Principalmente a versão de GBA tinha uns extras bem bacanas que você enfrentava lá o trem do Final Fantasy VI, os inimigos do 4, do 5 também, né? Mas, tipo, é uma versão funcional. Agora aquele 2, a maneira como eles escolheram lá pra você evoluir os personagens, aquilo ali eu achei muito nada a ver. E o 2 ele também é bem punitivo, né? Algumas dungeons, elas são muito assim fora, e dependendo de como você é muito livre para evoluir, né, dessa maneira, você pode chegar lá muito fraco, então ele pode te matar muito fácil, então é muito frustrante, sim.
Sim. Tem o 4 que é bem especial pra mim, porque foi meu primeiro Final Fantasy. Ah, Só que justo. eu até comentei com a Yu quando ela veio aqui, né? Eu falei pra ela que eu não sei se eu sei bem na franquia, porque eu não acho que o 4 seja uma boa porta de entrada. Sério? Por quê? Cara, o 4 eu acho ele muito difícil. Não, Sério? assim, tipo, não, eu não acho ruim, eu gosto de jogo difícil. Só que, por exemplo, eu acho que ele assusta muito, às vezes, um novo jogador. Principalmente porque a maioria dos personagens que fazem parte da sua party no 4, muitos deles são fracos, assim, são poucos resistentes. Né? E muitos deles acabam morrendo no meio do processo. Então, sei lá, eu acho o 4 muito complicado, assim, principalmente para ser um primeiro jogo. Mas deu certo pra mim. É, continua no Final Fantasy. É. Então foi show. É assim, eu até brinquei quando eu fiz o episódio de Digimon Next Order, que saiu esse ano, né? Que saiu com a Hum, legenda de português. A minha entrada no RPG de verdade foi com Digimon. ah, que legal. Digimon, principalmente Digimon World 2, o 3, assim, foi o que realmente me fez gostar desse gênero do RPG. E depois me fez procurar o Final Fantasy. É, Digimon é uma franquia muito boa também, né? Os jogos do Digimon são muito bons. E os últimos lançamentos também foram incríveis. Eu É uma gostei boa bastante. porta. Principalmente o ano passado teve o Survive, né? Isso. Eu cobri ele ano passado, a Bandai mandou uma chave pra mim. E nossa, eu gostei demais. Eu já tava esperando que ia ser uma coisa meio visual novel, né? Então não tive problema com isso. E eu fiquei com vontade deles pegarem aquela história e adaptarem para um anime. Sim, a história do Digimon Survive foi muito boa, né? E as reviravoltas e tal. O final ali que eu peguei, eu fiquei assim, um tempinho processando o que tinha acontecido, sabe? Porque eu esperava um negócio mais, amizade e tal, Digimon, e foi escalando para um negócio mais sério, né? Para um negócio mais sombrio. E eu me surpreendi bastante com o Survive. Foi um dos meus jogos preferidos de 2022. Você não teve problema com spoiler na live, não, né? Não, Ainda por bem. incrível que pareça, não. Eu conversei com alguns criadores de conteúdos na época. Acho que na época eu conversei com o Kaká do Ataque Crítico, né? Hum, E ele falou pra mim, falou, pô, cara, eu desanimei. Eu não sei se ele terminou, né? Mas na época ele falou, eu desanimei porque eu tava jogando em live e veio um sem noção lá no comentário e me deu um puta de um spoiler. Aí na época ele até falou que não ia mais fazer esse tipo de jogo mais em live por conta desse tipo de problema, sabe? acontece bastante, sim. E normalmente é alguém que já tá intencionado em estragar a sua experiência, né? E já aconteceu comigo em alguns casos, sim. Não foi no Digimon, mas acontece, infelizmente. E jogos Triste. voltados em narrativas ainda por cima, né? Dependendo do spoiler, você perde até a vontade de jogar. Sim, é porque aquilo é o que sustenta, né, o jogo. Daí você quer mostrar pra galera ali, o pessoal que esteja assistindo, tá querendo ver a sua reação, né, a surpresa, e aí Uhum. você não vai ter mais, né? É triste. Você quer ver um negócio que tem me deixado muito puto ultimamente envolvendo isso? É que assim, estamos numa época que tem saído muito remakes, né? E o pessoal tem dessa, mas é um remake, então não tem spoiler. Você não Ai, conhece a sim. história original. Eu falo, mano, é um remake, os caras estão refazendo o negócio. É óbvio que vai ter surpresa. É óbvio que eles vão fazer um negócio aqui diferente aqui, que é pra surpreender quem já jogou o original. Sim. Eu fico muito puto quando os caras vêm com um argumento desse. Na época do Dragon Ball Z Kakaroto também, né? Teve muito essa discussão, porque eu não sei se você sabe, mas Dragon Ball Z Kakaroto, ele tem umas side quests que meio que corrige algumas pontas soltas do anime. Ah, é? Não sabia não. Que legal. Tipo, vale a pena. Quando você for jogar, faça as side quests, porque ela corrige algumas possíveis falhas do anime, sabe? E até Legal. acrescenta algumas coisas. E a galera, mas é Dragon Ball, todo mundo já conhece a história de Dragon Ball. Não, caramba, tem coisa Pois nova é, às lá. vezes não, né? Às vezes você não conhece também. Ou às vezes você não lembra, né? Que é até surpresa também. Exatamente. Também É, pois é. tem a questão de você não lembrar também, né? Tipo, tem gente que quando vai sair um remake de alguma coisa, fala, vou jogar o original aqui pra relembrar, né? Eu gosto de fazer isso também, só que ultimamente eu não tenho tido tempo.
né, pra poder fazer isso. Mas às vezes não, às vezes o cara, não vou jogar o original, vou jogar logo o remake. Então, tipo, vamos respeitar a experiência dos outros. Exato, o importante é que você respeite como a pessoa quer jogar, né? E às vezes você fala confrontar, não, eu não quero saber de nada, e a pessoa ainda não, em vez dela, ó, não, ok, não vou falar mais nada, né? Ela vai lá e rebate, não, mas porque você tem que querer jogar dessa forma, aí que tá o problema, né? Não respeita a experiência alheia, né? Exato. E você que joga muitas vezes coisas clássicas, né? Você tem muitos não vou dizer problemas, né? Mas já aconteceu de aparecer tipo o especialista, o cara que quer chegar e quer te tipo, ensinar a jogar aquilo só pra mostrar que ele Nossa. sabe. Sim, sim, acontece. Tem alguns jogos que eu tive problemas maiores com isso. É, tipo, uma franquia que eu gosto bastante, que eu fiz em live, é Persona. Persona barra Shin Megami Tensei. Uhum. Eu tive um problema maior nessa questão de... Como é um jogo, um RPG que tem uma dificuldade maior, né? Que é um jogo conhecido por ser um RPG mais difícil... Então, o pessoal que às vezes já jogou bastante, que sabe de algumas estratégias, ela vem querer mostrar que ela sabe, sabe? Então, eu ali fazendo a série de Persona, eu tive um pouco mais de estresse que o normal. Porque o pessoal queria, não, porque muito já a Persona não é tão difícil quanto Shin Megami Tensei. Pra você jogar de verdade, você tem que jogar Shin Megami Tensei, sabe? Um tipo de coisas assim. O tipo das pessoas que querem estabelecer regras, né? Uma Sim. coisa que não existe. Eu detesto esse tipo de gente. Pois é. E aí, às vezes, você tá ali pensando, quero. Né, você tá ali na sua primeira vez no jogo, você quer desenvolver uma estratégia, alguma tática, até porque para você conhecer melhor das mecânicas e a pessoa, não, porque o jeito que tem que fazer mais rápido, mais fácil é dessa forma. E tal, mas assim, eu não quero fazer dessa forma, eu quero descobrir como chegar lá, sabe? Mas tem alguns jogos que tem esse problema, assim. Acho que Souls também acaba passando por isso também, Uhum. né? Por ter uma dificuldade maior. Souls eu ouvi falar uma parada que eu não sabia. Eu fui saber na época do Elden Ring, né? Que parece que existe um preconceito com quem joga de mago. Hum, Tipo, não pode jogar de mago não, porque mago não sei o quê. É porque parece que realmente você jogando de mago, você dá uma facilitada no jogo, né? No caso especificamente de Dark Souls. uhum. Mas é aquela, né? Tipo, Mas a fica build mais está fácil. ali, né? Então, tá ali. Se você tem a opção de jogar de mago, quem quiser, joga de mago. Não tem que você chegar numa live de uma pessoa e encher o saco do cara só porque o cara decidiu jogar daquela forma. Exato, né? Eu também não consigo entender esse raciocínio. E é legal que tenham vários streamers que um joga de mago, outro joga de melee, outro joga de build, sei lá, de sangramento, ou outras builds. Porque aí você consegue ver o jogo de várias formas diferentes, né? Não todo mundo fazendo tudo a mesma coisa. Exatamente. Enfim, sei lá, a internet é um lugar às vezes complicado. É, às vezes ele é um lugar complicado. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença aqui no podcast, né? Tipo, eu espero que pra ti tenha sido uma experiência boa, como foi pra mim. Eu gostei bastante do bate-papo. E vou deixar o microfone livre aí pra você fazer a sua divulgação. Onde é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? Onde as pessoas podem acessar seu trabalho? Enfim, fica à vontade. Bom, eu tô sempre fazendo conteúdo de RPGs, mas tô aí pela internet, né? Sempre falando de RPGs, com mais foco em Final Fantasy e Dragon Quest, que são as minhas duas franquias do coração. Mas você pode me encontrar quase todos os dias em live lá na Twitch, twitch.tv/cakereturns. No YouTube também eu faço alguns vídeos mais informativos. E Twitter, Instagram, tudo Cake Returns. E então, Alfredo, muito, muito obrigado pelo convite. Foi ótimo conversar com você sobre RPG, sobre os jogos em geral. Obrigadão mesmo. Tamo junto. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, por favor, sigam a gente no Spotify, nossa principal plataforma, né? Onde encontra todos os episódios do Spidercast. Também estamos agora no YouTube, né? Para comemorar que chegamos aí, ultrapassamos o número de 100 episódios.
Então estamos começando também nessa plataforma. Deixa aí, ativa as notificações, deixa o like, enfim. Faça todos esses rituais que vocês estão já cansados de saber. E por favor, continue escutando a gente, nos sigam nas redes sociais, porque lá eu costumo comentar sempre quando vai ter episódio novo. Sempre que sai também um capítulo novo eu tô colocando lá. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Você escutou Spidercast. o podcast de cultura geek.